Boa noite, irmãos. Que a espiritualidade amiga nesse momento possa encontrar a todos em seus lares, com toda a paz, com toda a harmonia necessária, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande mestre dessa nau que é a Terra, possa nos conectar nesse momento de oração. Vamos todos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dê hoje o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje a palavra do Evangelho é Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação, São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envolutório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito, de acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver. Ele se reveste de envolutório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como as estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles. Como nos mundos inferiores, o estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tão como vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga ao seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado, que assim seja. Irmãos João da Luz, é com muito prazer e satisfação que começamos hoje uma nova etapa. Essa etapa é dentro da nova realidade do mundo da pandemia. O Ana Luz resolveu criar uma página no YouTube onde teremos todas as semanas
às 20 horas, uma palestra como fazíamos na casa. Alguns dos nossos irmãos serão aqueles que os irmãos já estavam acostumados, professor Júlio, professor Newton, Rosana e tantos outros. Outros novos virão. A ideia é que com essa mensagem nós possamos amenizar o sofrimento dos irmãos que não podem adentrar a casa fisicamente. Em um momento breve, talvez ainda dentro desse ano, possamos ter esse tipo de palestra aqui na Casa na Luz ao vivo, transmitido para os irmãos com a presença de um pequeno número, até que todos vacinados possamos nós ter a possibilidade de voltar num mundo quase que normal. Nós pediríamos encarecidamente que, depois de assistir essas poucas palavras que aqui faremos hoje, que o amigo curta, que o irmão compartilhe, que mais pessoas possam entender e aceitar que o Ana Luz agora também está no mundo digital. E como hoje é o nosso primeiro encontro, irmãos, nós resolvemos escolher um tema. E não poderia eu, como professor de história, que sou profissionalmente, é a minha profissão, fazer um comentário sobre este livro. O livro mais comentado no último ano em todo o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro que foi publicado pela mão de Chico Xavier nos anos 30, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, e passado mais de 80 anos, em plena pandemia que abala todo mundo, nós estamos vendo que muito se fala disso, pelo momento político, social e espiritual que o país passa. Então achei por bem, conversando com outros irmãos, que esse fosse o primeiro livro a ser lido. Outros virão. A ideia é seguir aquilo que estávamos fazendo com muito carinho, que cada palestra seja baseada em uma obra. E claro, falando em Chico, estaremos falando de Kardec, estaremos falando dos verdadeiros espíritas raiz desse país, como Chico dizia, é o cristianismo raiz voltando às suas origens, e também esses assuntos aqui tratados serão e terão, obviamente, conexão com o Evangelho. O nosso Evangelho, que quando sempre é aberto, ele é focado em assuntos importantes. E quase todo o Evangelho, Chico Xavier tem alguma palavra dentro da sua obra literária, que é a maior do mundo. Para quem não sabe, Chico hoje é o maior escritor da língua portuguesa, com mais de 530 livros publicados. Então, é importante nós, que somos os espíritas brasileiros, que acompanhamos o espiritismo no Brasil, façam isso. O livro Brasil Coração, do Mundo Pátria do Evangelho, ele foi uma obra psicografada a Chico Xavier nos anos 30, pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos, que foi um grande escritor, membro da Academia Brasileira. E o que esse livro fala, professor Júlio, que pode nos abrir o coração e a mente, entender um pouco espiritualmente desse momento tão delicado que vivemos. O livro começa dizendo que a necessidade de existir o Brasil, e eu estou falando do Brasil, um país que não é qualquer coisa, é simplesmente o 5º maior país do mundo em extensão territorial, é o 6º maior contingente populacional do mundo. Então, meus irmãos, nada é por acaso, é a frase que eu aprendi, e aprendi com muito carinho,
e não seria um livro tão sério que fugiria a essa regra. Durante 2000 anos, a Europa foi varrida com milhares de guerras. Milhares de irmãos desencarnaram, muitos com mortes violentas, muitos com desencarnes que não entenderam por que desencarnaram naquele momento. Mas se você olhar a história da Europa, existe um país na Europa que ele é diferente de tudo e de todos. O glorioso e estimado Portugal. Portugal, irmãos, é diferente de tudo que existe na Europa. O imperador da China certa vez disse que o povo português é o único povo que teve no Oriente e não levou ódio no coração, não fez guerra. Então, sobre Portugal, todas as falanges de luz da espiritualidade superior colocaram e criaram Portugal, para que Portugal viesse atravessar o Atlântico e criar um novo mundo que é a América, um país que, como o próprio nome diz, viria a ser um coração do mundo e uma pátria do Evangelho espiritual. Certamente, com o passar da minha explicação, você que está me olhando aí no seu celular, no seu computador ou em alguma outra tela, vai pensar, mas professor, o Brasil tem graves problemas políticos, sociais, econômicos e justiças, mas acima disso está o mundo espiritual. O desafio é esse mesmo. Então os portugueses aqui vieram, e não por acaso, com apenas 4 dias de nascimento, no dia 26 de abril do 1500, 4 dias depois que Cabral chegou, foi rezada a primeira missa no Brasil. Jesus, a cruz, a Bíblia, a ideia de um mundo cristão ancorou nas praias do Nordeste brasileiro e lá veio. Com os portugueses começa a evangelização. Quem assiste lives falando de vidas passadas de grandes figuras da história, sabe que todos, Manuel Nóbrega, Anchieta, os grandes vultos da historiografia brasileira na área cristã, essas pessoas são reencarnações de grandes figuras do mundo europeu que vieram ao Brasil. Para o quê? Para catequizar, para ter missões difíceis, para que o brasileiro nunca se esqueça de que acima dos seus problemas materiais tem uma proteção espiritual. E essa proteção, irmão, não é qualquer coisa, não é qualquer momento, não é para qualquer dia, é para todo ou sempre. Continuando, os portugueses tiveram a missão dura de trazer irmãos da África para aqui ser escravizados, e aqui já moravam índios, espíritos do passado, que se juntando aos europeus, fizeram esse triplé. Um exemplo, quando ainda lá no século XVI, é fundada uma cidade símbolo do Brasil no mundo todo, no 20 de janeiro, que é São Sebastião. São Sebastião do Rio de Janeiro. E você que um dia entrou numa igreja católica, sabe que São Sebastião tem a imagem de um mártir flechado, de alguém que dá a vida pela fé. E todos os irmãos que trabalham para Kardec, com Kardec, todos aqueles que tiveram missões, e falaremos de alguns, também sofreram muito na carne. Depois, quando o Brasil começa a ser povoado, fundando povos, vilas e pequenas coisas, os holandeses, eles vêm ao Brasil para qualificar a mão de obra e a historiografia do Nordeste brasileiro. Nesse momento, segundo Chico Xavier, psicografando Humberto de Campos, o nosso amado Mestre Jesus, com as suas falanges especiais, determina que
Ismael comece o seu trabalho, que chegará muito em breve ao nosso momento. Porque Ismael é o espírito guardião do país. Então, que missão difícil foi dada a esta entidade? Ismael, Portugal, Brasil, vai dar o segundo grande salto na história desse país. Esse segundo salto começa quando um grupo de homens abnegados, que o nome principal você conhece, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que fez a Inconfidência Mineira, que se baseia em muita coisa no Iluminismo e na Revolução Francesa, e é bom lembrar que por mais bondoso e sincero que fosse os Inconfidentes, e eles fazem parte de pessoas que fizeram o passado da história, Tiradentes, que era Joaquim José, foi traído por outro Joaquim. Joaquim Silvério dos Reis entregou o nosso irmão por questões financeiras. Então, sempre que eu falo um nome aqui, é um nome que tem importância, irmãos. Importância no mundo material, importância no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, sofre as agruras, as negatividades, as traições do mundo terrestre. Chegamos ao século XIX. Chegando ao século XIX, nós teremos o quê? Nós teremos o início do século XIX com o homem que muitos consideram uma das 10 maiores personalidades do mundo histórico. Certa vez, conversando com um homem que alguns vão lembrar nessa gravação, meu amado, querido colega Bruno Sequinel, eu comentei com ele e ele afirmou, perguntei a ele, meu caro Sequinel, Napoleão é a reencarnação de Júlio César de Roma, que foi a reencarnação de Alexandre Grande. E por que eu estou falando de Napoleão nesse livro e nesse momento de uma palestra espírita? É porque sem Napoleão, a família real de Portugal não viria ao Brasil. E o Brasil automaticamente não seria independente e não traria toda a história do país livre. Napoleão se foi, mas Napoleão teve essa participação muito importante sobre o Brasil, não só sobre o Brasil, né? Porque Napoleão muda a Europa, inclusive mudando a história do mundo quando foi o seu exército que achou a pedra que depois será traduzida para a egiptologia. E certamente todo irmão espírita sabe que o Egito é uma fonte interminável de mistérios da humanidade. Chega a independência. Dom Pedro I, muito tumultuado no seu processo de fazer um país jovem, ele que brasileiro não era, para quem não sabe, Dom Pedro nasceu em Portugal, né? Inclusive nasceu dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, do ano de 1798, no Palácio em Lisboa, e lá na mesma cama em que Carlota Joaquina deu à luz, ele morrerá, desencarnará, aos 34 anos, 36 anos, em 1834, e fechando esse primeiro ciclo. Mas Dom Pedro tinha uma missão maior do que fazer a independência do Brasil. Dom Pedro deixou para o Brasil um menino bonito, um menino de cabelos loiros agrisalhados e olhos claros, europeu como a fina flor da Áustria, que nós conhecemos como Dom Pedro II. Dom Pedro II, segundo Chico Xavier, segundo Humberto de Campos, é a reencarnação de Longinos, o homem que teve a missão em glória de transpassar o corpo do Mestre Jesus na cruz e depois de muitos séculos ganhou esta missão fantástica de ser o imperador do Brasil, do povo pobre, com pouca escolaridade, que sofreu as agruras da escravidão, que sofreu as tormentas de uma guerra violenta, que foi a do Paraguai, mas o povo gostava de Dom Pedro.
mas como todo espírita, ou melhor, todo grande espírito de top, que vem com uma missão gloriosa, como termina Dom Pedro II? Derrubado, mandado embora, traído por algum de seus melhores amigos, como foi Tiradentes, e morre no exílio em Paris em 1891, triste num hotel. Aqueles que o mandaram embora farão a República do Brasil. E curiosamente, alguém deve estar perguntando, e onde é que entra o espiritismo brasileiro nesse momento aqui, que nós temos um imperador que é uma figura bíblica, irmãos. Porque lá no abril de 1857, quando Kardec lança aquele que para mim é o livro dos livros, o livro dos espíritos, haverá um médico brasileiro, que será a maior figura espírita brasileira do século XIX, que desencarnou no ano de 1900, Dr. Bezerra de Menezes. Um homem que apresentou seu trabalho de pós-graduação em medicina para o próprio imperador. Um homem que em salas de aula como essa dava palestras sobre política e medicina, até o dia que conheceu Kardec. E Bezerra era um homem que até o último suspiro de sua existência se desapegou de tudo que era materialidade para ser o médico do povo brasileiro. Irmãos, Bezerra de Menezes já é desencarnado há 120 anos. E quando, completados os seus 50 primeiros anos de desencarne, e aqui não é curiosidade, é fato, a espiritualidade superior chamou e disse: doutor, fizeste o teu papel de doutor em terra e no mundo espiritual. Estás apto a subir a espiritualidade superior. O que respondeu Bezerra? Se posso escolher, prefiro ficar na terra em que nasci, porque o Brasil precisa muito de proteção espiritual, e nós temos, não por acaso, um país que é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo. E aí, se você gostar de data como o professor Júlio, ele desencarna quando a República nasce. E quando a República nasce, lá no 2 de abril de 1910, o mesmo dia de desencarne de Allan Kardec, nascia para a luz brasileira o nosso querido Chico Xavier, que trabalhará 75, não é 75 meses, não é 75 dias, são 75 anos de trabalho diário, 24 horas por dia, dormindo 1 hora por noite, irmãos. Quem somos nós para doar 1 hora de trabalho a uma casa espírita? Nós que falamos tanto de caridade, a caridade, fora da caridade não há salvação. Tem gente que acha que a caridade é um trocado, um saco de comida. A caridade com o nosso irmão, com a nossa família, com aquele que está aqui no banquinho assistindo a palestra, a você em casa, que acha que isso aqui é apenas um livro com palavras bonitas. Não é. Eu sei que é difícil, sempre foi difícil, e vivemos um momento para lá de especial na vida brasileira, irmãos. É por isso que nós aqui do Ana Luz vamos fazer um sacrifício de levar a você, toda quarta-feira, às 20 horas, uma mensagem do mundo espírita. Isso é feito de muito coração. Isso também é caridade. E é assim que nós vamos andar. Chegou a República, irmão, e os senhores sabem que nós temos uma história de 30 e tantos presidentes da República do Brasil, que nenhum é por acaso. Os 2 primeiros, heróis da Guerra do Paraguai, amigos do imperador, mas tiveram que tirá-lo do poder. Nós vamos ter um presidente do Brasil que foi sepultado na pequena São Borjas, lá no Rio Grande do Sul,
em 1954, com o título O Pai dos Pobres, Getúlio Vargas, que foi ditador, democrata, bonzinho, educador, e ao mesmo tempo teve um filho de 23 anos que morreu com uma doença incurável, tirou a própria vida, justificando aquilo que aqui falamos do livro, de que todos os grandes personagens da história, eles têm o seu quinhão na vida pessoal, carnal, na sua missão de fazer. E a República continua andando, com o JK, com o regime militar. Aí vem a redemocratização, que é o mundo que vivemos. E aqui eu vou dar um testemunho de algo que fiquei sabendo durante o ano da pandemia. O professor Júlio, como todos nós que ficamos aí presos durante meses, eu assisti muitas lives, muitas palestras, li algumas coisas importantes, mas eu diria que eu reencontrei um homem que eu indico a você, quando você quiser assistir uma pessoa falando, já que o assunto tem como título principal o nosso Chico Xavier, Geraldo Lemos Neto, que conviveu 20 anos na casa de Chico. E entre os segredos que ele vem contando, e ele conta, porque em 2019, nós completamos o terceiro período, a data limite, 50 anos nome à lua, que quando o Chico disse há 40 anos atrás, no programa Pinga Fogo, que um dia o homem ia encontrar água na lua, riram dele, zombaram dele. Meu Deus, esse senhor usa óculos escuro, ele deve estar viajando. Não, Chico jamais, irmão, jamais, como aquele relógio que não para, errou um só comentário. E eu estou falando do Chico, que tem uma passagem que em 1992, quando Fernando Collor de Mello não tinha volta, perder a presidência por impeachment, ele foi à casa de Chico numa noite. Só ele e o motorista, ninguém sabe. Essa história veio ser contada agora. Nem o próprio Collor nunca tinha contado. E ele vai lá, esse moço, Geraldo Lemos Neto, estava na mesa tomando café com o Chico sozinho, e o presidente entra no quartinho, a porta é entreaberta, e Geraldo, depois com permissão de Chico, pôde contar essa história. E o presidente se ajoelha. O presidente se ajoelha naquele homem de corpo frágil, praticamente cego de um olho, que morava num quartinho simples, mas que foi o maior médium da humanidade. Um homem que foi o apóstolo João, aquele que a última aparição de Jesus na terra foi para ele na ilha de Patmos. Senhores, nós não podemos entender o Espiritismo sem entender a história. É muito importante isso. E ele disse: seu Chico, me ajuda. Eu não fiz nada realmente para merecer tamanha perseguição. E a resposta de Chico, sabe qual foi, irmãos? Chico disse ao presidente Collor: infelizmente, eu não posso mudar o seu próprio destino. O presidente vai perder o cargo, mas não faça nenhuma loucura, porque o senhor tem vida longa na política. Mas por que eu estou passando isso, seu Chico? O senhor que tudo sabe. Porque o senhor é a reencarnação de Deodoro da Fonseca. Deodoro traiu o imperador. Traído o senhor foi, traído o senhor será. Você pode, aquele que assiste essa palestra, pensar que o professor Júlio fala de maneira emotiva para agradar. Não, é a minha forma de dar peso às palavras. E hoje, que a pátria vive crise de todo tipo, e o mundo na pandemia, esse livro, irmãos, que eu recomendo a quem nunca leu. O Brasil é, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu quero agradecer a atenção de todos aqui, ao nosso público do Ana Luz que nos assiste, e voltaremos em breve com mais uma palavra em nome do Ana Luz, da espiritualidade, o agradecimento do professor Júlio.
Muito obrigado e até. Olá, meus irmãos, para que vocês possam ultrapassar os seus problemas aqui nessa passagem terrena, que não são poucos. Mas lembrem-se, queridos irmãos, que nada nessa vida é para sempre. Não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe. Então tenham forças para continuar sua caminhada. Mas vocês também não podem esquecer que aqueles que estão aos vossos lados também querem, também necessitam. Então lembrem-se que não viemos para essa passagem terrena apenas para receber. Viemos também para dar, porque é tão gratificante quando nós podemos ajudar o nosso semelhante, seja com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão. Tenham força, meus queridos irmãos, para continuar nessa vida, mesmo diante das aflições, dos pesadelos, com o desespero. Mas não deixem isso tomar conta de seus pensamentos. Peçam sempre naqueles momentos de aflição a companhia dos bons espíritos, a companhia do nosso Pai amado, porque Ele jamais nos abandonará. Dai-nos, Senhor, da tua doce paz, aquela paz que prometestes aos teus discípulos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turvem vossos corações, nem se arreceis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim, meus irmãos, eu encerro e deixo a todos um fraterno aperto de mão, um fraterno abraço em cada um de vocês, e que vocês tenham uma semana cheia de luz, de paz, de amor e de muita caridade. Que assim seja.